Muito boa noite. Começamos agora mais um momento da nossa quarentena do bem, 49ª live da quarentena do bem. Porque assim, né? Fazer o bem é algo que a gente pode continuar fazendo sempre. A quarentena tinha proposta de 40 dias, mas o povo pediu e cá estamos nós continuando esse nosso projeto. Lloyd, minha querida, boa noite, chegando aqui no Facebook. Kênia, muito boa noite. Kênia, chegando aqui no Instagram. Então vamos aproveitar e chamar o povo aí, vamos acordar esse povo, falar, olha aqui, já começamos a nossa live da quarentena do bem, chamar esse povo para participar com a gente. E olha, eu tenho recebido tantas mensagens maravilhosas, né? Pessoas compartilhando o que essas reflexões aqui da nossa quarentena tem significado, o que essas reflexões têm gerado de bem-estar. Gente, isso não tem preço, sabe? Esse retorno que vocês dão, que confirma, né, essa minha escolha, essa minha jornada, esse meu porquê de estar aqui, isso é extraordinário, maravilhoso. Adriana, bem-vinda. Cláudia, minha lindinha, beijo no coração, Cláudia. Fátima chegando por aqui também. Olha, Celia Andrade, Belia, virei sua fã. Ah, gratidão, minha cara, gratidão por estar aqui, por sua participação. Lúcia, bem-vinda, Lúcia. Fátima Nunes, beijo com saudade, lindona. Saudade de ti também. A Adriana me falando boa noite, Eliana Souza por aqui, Juliane entrando por aqui, Ivonete Anastácio, Lloyd, Ivone Anastácio dizendo, oi, cheguei! Jean Soares, Irene Pereira, muito bem. E aí, hein? Hoje nós encerramos a nossa tríade do elemento terra. Eu sei que algumas pessoas começaram a me acompanhar aqui na quarentena do bem por agora, por esses dias. Eliane dizendo que adora os meus batons. Obrigada, querida. Boa noite, Juliane Marques. Falou boa noite aí pra mim. Val, que bom que você pôde vir hoje. Ivonete, cheguei. Bem-vinda, minha linda. A casa é sua. Bora entrando. Então, assim, eu sei que algumas pessoas começaram a acompanhar essas minhas lives da quarentena do bem agora, até porque eu tô fazendo um curso, né, junto com a Liz, minha parceirona, minha amiga, que é o jogo do digital, né? Ela me convidou, ela é a expert nas questões, né, do digital, eu sou a expert nas questões do comportamento, as questões psicológicas, né? E não adianta você ter técnica se você, pessoa, indivíduo, não está preparado para empregar isso, né? A técnica acaba que fica vazia sem o ser humano que consegue empregar. Ok, então ela me convidou, a gente iniciou esse projeto, a gente está fechando a primeira semana, são 17 dias lá do curso do jogo digital, e eu sei que tem algumas meninas que estão lá do jogo do digital e estão vindo para cá. Estou muito feliz de receber vocês aqui. Kênia tá dizendo, sou admiradora desde as palestras abençoadas nos retiros de mulheres. Eita, nós! Fátima dizendo, oi, minha linda. A Juliane tá dizendo que tá amando o curso do jogo digital, mas tá fera, não tá? Eu tô curtindo muito, Juliane, porque assim, a energia de estar com vocês que desejam aprender, vem de lá pra cá, vai daqui pra lá a nossa energia, mas vem de lá pra cá a energia de vocês também, então é muito gostoso. Então, para vocês que estão chegando, deixa eu só colocar aqui. No dia 18 de março, que foi o meu aniversário, eu quis começar esse projeto Quarentena do Bem. Então eu me propus a fazer lives diárias, todo dia, 40 dias. Bom, era uma grande tarefa, 40 dias era uma grandiosa tarefa. Mas eu fui meio na intuição e falei, agora assumi, embora, né? Assumi, não vou parar. O fato é que quando eu cheguei, estava chegando na 40ª, né, na semana que se aproximava ao fim, o pessoal começou a me pedir muito que eu não parasse, que essas lives elas estavam sendo muito significativas. Então, basicamente, eu venho aqui, trago uma história e faço uma reflexão, né, para o ponto maior é construção de saúde mental nesse período de quarentena, né, que a gente precisa garantir a saúde mental.
E aí o pessoal pediu e eu analisei, eu não conseguia continuar diariamente como eu estava, até porque eu já ia começar aí o projeto com a Alice, que ele é um projeto diário, né? Então eu me propus a vir 3 vezes na semana e falar 4 semanas, eu fiz um compromisso de 4 semanas, eu tô findando a segunda semana desse compromisso, né? Terminou os 40, falei, não, agora eu vou ficar 4 semanas, depois a gente vê o que acontece. E eu disse que falaria dos 4 elementos, então eu passei a primeira semana falando do elemento fogo, a segunda semana falando do elemento água, e essa terceira semana, eu falei segunda? Terceira. Essa terceira semana eu tô falando do elemento terra. Passa tão rápido, né? Passa tão rápido que eu até me perco. A Loja está aqui dizendo, eu também a conheci nos retiros de mulheres, desde então sou fã número 1. Oh, delícia, gente. Olha, já passamos uns momentos bons, né, Lloyd? Eliane, lindinha, bem-vinda. Quanto tempo. Prazer ter você aqui. Antônia Aparecido, bem-vindo. Lúcia Margarete, bonita. Vamos entrando, querida, a casa é sua. É como eu falo, né? Como se estivesse aqui na minha sala, sentados comigo. Francisco Alves, bem-vindo. Eva me falando boa noite. Carlos Carlão, muito bem-vindo. A Gesiele Nogueira falando boa noite pra mim, bem-vinda. Isso aí, o restante do pessoal já tinha cumprimentado por aqui. Ah, Regina Portela, isso aí. Andréia Soares, querida, beijo no coração, quanto tempo? Lúcia Souza, Cláudia estava falando que o curso está maravilhoso, projetos maravilhosos, bacana. A Evangelista dizendo, oi sorriso. Olá! Muito legal. Acho que a Tia Café entrou aqui também. Bem-vindo, bem-vinda. Acho que o restante do pessoal. Liane Wolfs, é isso? Eliane Souza. Acho que o restante do pessoal tinha cumprimentado. Não, Fernanda Zelaga. Muito bem-vinda. Isso, acho que daqui para trás é que eu já tinha cumprimentado. Bom, essa aqui, nossa live aqui, gente, é uma live de convivência, né? Então eu converso com o povo mesmo, eu cumprimento o povo, esse é o objetivo da nossa quarentena do bem. Porque uma das coisas que garante a nossa sanidade mental é nos conectarmos, né? Então essa não é toda live de curso, muitas vezes a gente não faz essa pausa, conversa com um e com o outro, mas o objetivo dessa live é esse, tá bom? Então bora lá. Ivone Anastácio, bem-vinda. Viva Claudino. E aí eu adoro, né? O povo que eu não vejo há um século aparece aqui, a Vilma, um beijo no coração, querida. Deixa eu ver, a Lúcia Margarete está dizendo aqui, olá, estou cumprindo um propósito em um grupo de oração e às vezes tenho que me ausentar, porque está em outra live. Mas hoje tá aqui. Eu senti mesmo sua falta, querida. Mas aí as lives que você não assistiu, depois você vai lá e assiste pra você fazer um mergulho nas reflexões. Vilma Claudino dizendo, juntas novamente. Que prazer. Prazer todo meu, querida. Gente, Vilma, quanto tempo, né? Vilma foi minha estagiária em curso de psicologia há 1900 bolinha, né, Vilma? Renata Bravo, bem-vinda. Ok, então a gente está trabalhando o elemento terra. E hoje eu trago para vocês a ideia da terra como mãe. A terra como espaço de prosperidade ou de escassez. Nós precisamos sempre entender, gente, que todo arquétipo é duplo, tá? Então, todo amor tem o seu duplo que é o ódio, toda alegria tem o seu duplo que é a tristeza. O duplo da prosperidade é a escassez. Quando a gente pensa no elemento terra, a gente pode trazer vários simbolismos, e na live de terça e de quinta eu trabalhei outros simbolismos, eu usei a história da pequena sereia, né, para poder falar desses outros simbolismos, mais ligados à questão da materialização dos sonhos, ligado à questão de deixar um legado, de deixar a nossa marca na terra, foi um pouco disso que eu trabalhei nas 2 lives anteriores. Mas hoje eu quero pegar o elemento terra como essa base, né? Essa base materna que carrega em si o duplo prosperidade e escassez. E a história que eu quero usar para nós trilharmos aí esse entendimento é a história de Deméter. Tá? Então vamos passear de novo na mitologia grega aqui hoje. Deméter. Então Deméter é uma deusa do panteão grego, né? Uma das habitantes ali do Olimpo.
E os deuses do Olimpo, eles são sempre conectados a funções que eles têm, funções, poderes, coisas que eles executam, né? Então a Deméter é ligada à terra, tá? A Deméter seria a segunda Gaia, né? A Gaia é a deusa terra, né? Que na verdade ela tá até antes dos deuses, ela é a mãe de todos os deuses. A Gaia é a mãe de todos os deuses. E ela nasce sozinha, né? Ela não tem ninguém que a cria, ela nasce sozinha. E ela começa a dar origem a tudo que tudo que a gente pode entender, né, que existe, inclusive os próprios deuses, né? E a Gaia é a Terra, até essa expectativa, né, de um espaço que contém, e que promove a vida, ok? Bem útero, né? Contém e promove a vida. Então Deméter, ela é como uma segunda percepção de Gaia, né? São seres diferentes, mas é uma segunda percepção, porque a Deméter, ela é a deusa da terra, ela é a deusa mãe, ela é a deusa do plantio, ela é a deusa, aliás, ela que ensina o homem, né, como é que cultiva a terra. Ela dá os grãos, ela dá a temperatura adequada, enfim, ela é a terra. Então, quando a semente é lançada nela, que é a terra, ela faz brotar. Essa é a energia de Deméter dentro aqui desse mito que nós vamos trabalhar, tá? Existem muitas histórias com Deméter, mas eu trouxe para nós uma história específica que é o rapto de sua filha, Perséfone. Então, essa história é interessante. Disse que Perséfone era uma das filhas amadas, a gente não pode dizer mais amada, porque Deméter, sendo deusa mãe, ela é o arquétipo da grande mãe, né? Então a gente sabe que a grande mãe é essa mãe que ama, essa mãe que acolhe, né? Essa mãe que cuida, então essa é Deméter. E aí tem essa filha dela, né, que inicialmente não se sabia o nome, e essa filha estava sassaricando por aí. Ela era uma adolescente, imagina, né, uma adolescente sassaricando por aí. Nós mães, quando as nossas filhas entram na adolescência, a gente quer arrancar o cabelo, porque é uma preocupação, né? Então, a pobre da Deméter estava com uma filha adolescente. E a Perséfone, essa adolescente, sassaricando por aqui e por ali, chamou a atenção logo de quem? Chamou a atenção de Hades, o deus do inferno. Isso é briga de cachorro grande. E aí Hades a raptou. Bom, o fato é que Perséfone simplesmente sumiu. Simplesmente sumiu. Ok, ninguém sabia. E no primeiro momento, Deméter levou um grande susto. Cadê a minha filha? Um grande susto. E ela começou. Cadê a minha filha? E ela foi nos 4 cantos do Olimpo, dos céus. Ela foi nos 4 cantos da terra, que aliás, né, era o reino dela, era a terra. Assim como Zeus reinava no Olimpo, Deméter reinava na terra. E ela procurou em todos os lugares e perguntou para todas as pessoas e ninguém sabia da sua filha. Bom, lógico, ela estava lá no fundo, ela estava lá no Hades, nas profundezas, o mundo sombrio, o mundo da profundeza. E enquanto ela procurava, aquele susto se tornou uma raiva, depois aquela raiva se tornou uma preocupação, e aquela preocupação se tornou um forte medo, e o medo se tornou um grande pavor. Eu não sei quantos de vocês estão por aqui que são pais e mães, já tiveram a experiência do filho sumir. Pode ser 5 minutos, pode ser 1 minuto, mas nesse 1 minuto passa tudo isso na cabeça da gente, né? Meu filho, o Frederico, é o meu mais velho, ele estava com 3 anos e pouco, não tinha feito 4 ainda, 3 anos e meio mais ou menos, porque a irmã dele, que é 3 anos mais nova, estava bebezinho. E nós fomos a um local com um grupo de amigos, era um grupo grande de amigos, tinha parente também, era um local que a gente costumava frequentar, que hoje já nem é possível mais, foi feita a barragem, e aí a barragem, esse rio que a gente frequentava, descia o rio de boia, fazia piquenique, era uma delícia. Então hoje virou tudo, né, aquele grande alagado da barragem.
Bom, o fato é que nós estávamos indo pra lá pra passar o dia, fazer piquenique, conversar, jogar, né, conversa fora, brincar, tomar banho de rio, descer o rio de boia, todas essas coisas deliciosas. Eu tava com a Priscila no carrinho de bebê, indo, né, e o Frederico tava com alguém responsável, né. Só que quando é muita gente, todo mundo acha que tá responsável. Eu sabia que um tava responsável. Inicialmente era o pai, e depois o pai passou pra outra pessoa, que passou pra outra, que passou pra outra. Gente, quando nós chegamos no lugar, falou agora pronto, aqui é o lugar que nós vamos ficar para passar o dia, né? Que eu ajeitei ali o carrinho com a Priscila, que eu olhei pro lado, cadê o Frederico? Meu Deus do céu. Primeiro é o susto. É bem a experiência de Deméter. Primeiro foi o susto. Segundo foi a raiva, o ódio. Quem foi que não pegou esse menino? Quem que não tava com esse menino? Ai, que ódio, que raiva. Não adianta brigar, né? Sei que como nós éramos muitos, eu peguei uma das pessoas e falei, você fica aqui com a Priscila, você não sai de perto desse carrinho de bebê, você não pisca o olho. E saímos todos, esparramamos todos. Gente, foi um susto muito grande. Primeiro porque era um lugar frequentado, era um parque, né? Um parque municipal, era um lugar frequentado por muitas pessoas, então tinha tantão de gente, era um primeiro perigo. O segundo perigo, o rio, gente, um rio. É um menino de 3 anos. E foram os momentos de maior tormento da minha vida. Então eu passei por essas zonas aí de Deméter, né, até chegar no momento do desespero. Fiquei extremamente desesperada. Mas num dado momento, ele se deu conta que nós o procurávamos, então ele começou a brincar de esconde-esconde. Aí ele ficava, quando ele via que alguém ia chegando, ele ia para trás de uma árvore. Oh, gente, quando a gente achou esse menino, que eu vi esse menino, eu abracei, apertei, beijei. Depois dei um tapa na bunda. Falei, como é que você sai de perto da gente? Briguei. Depois abracei. Coisa de mãe, né? Mãe doida. Pô, ainda tava meio de resguardo. Não tava de resguardo, não, mas os meus hormônios não estavam normais ainda. Eu fiquei muito doida esse dia, muito doida. Bom, todo mundo que já teve filho que sumiu 2 minutos, não precisa mais do que isso, 1 minuto, 1 segundo, você não viu o menino perto, você já desespera, né? Graças a Deus, tudo deu certo nessa minha experiência. Bom, mas não foi bem assim pra Deméter, sabe? Deméter procurou a filha em todos os lugares e a experiência do desespero, que é a última, perdurou porque ela não achava a filha. E quando a experiência do desespero deu espaço para aquela sensação, minha filha sumiu para sempre, ela, que era responsável pelas sementes e pelo germinar das sementes, ela impediu toda e qualquer possibilidade da semeadura. Não tinha mais sementes para semear. As poucas que existiam não germinaram porque ela não permitiu que a terra germinasse. E deu-se um período de trevas e escuridão sobre a terra. E os homens começaram a passar fome. Vocês veem como prosperidade e escassez são 2 faces de uma moeda? Os 2 lados de um arquétipo? Os homens começaram a passar fome, porque abateu-se sobre a terra um inverno sem fim, porque a deusa da prosperidade, a deusa do plantio, a deusa mãe terra, que propiciava a terra, que com seu calor aquecia a semente e fazia germinar, não estava mais interessada. Ela disse, sem minha filha, não quero mais saber. Sem minha filha, não quero mais saber. Bom, o fato é que alguém ficou sabendo de Perséfone, né? Descobriu que Perséfone estava lá com Hades, tinha sido raptada. E chegaram para Deméter e contaram. E ela requisitou, foi diante de Zeus e requisitou que a filha lhe fosse devolvida. Só que tem um pequeno detalhe que aconteceu durante esse tempo, porque dizia-se que quem descia ao Hades se comesse da romã que ali tinha, que ali, né, existia, era dada uma romã. Se a pessoa comesse das sementes da romã, então essa pessoa não poderia mais voltar ao plano superior. Ela estaria fadada a ficar no subterrâneo para sempre. E a danada Perséfone não bastava ficar sassaricando por aí, feita adolescente descabida, ela ainda foi curiosa e comeu a danada da semente da romã. E aí, o que acontece? Agora ela não podia mais subir.
Mas Deméter estava tão triste, a tristeza de Deméter estava matando todo mundo, todos os seres humanos estavam ali fadados a morrer, né? Porque a terra nunca mais daria frutos. Eita, a coisa estava feia, né? Então Zeus criou ali uma estratégia e Hades liberou para que Perséfone viesse, né, à superfície, mas ela teria que voltar. E então ela passava parte do tempo na superfície, parte do tempo ela voltava para o seu esposo, porque então eles já estavam casados. Quando ela comeu as sementes ali foi casamento, né? E disse, né, então faz parte desse mito grego, que as estações se dividem assim: metade do ano, quando Perséfone está novamente com sua mãe Deméter, nós temos a primavera e o verão. E a metade do ano, quando Perséfone volta de novo para o seu esposo Hades, e Deméter sente falta, sente saudades da filha, nós temos o inverno e o outono, né? O outono, as folhas caem, as coisas começam, né, a perder o vigor, e aí entra o inverno. E se a gente vai pensar no inverno de países gelados, um inverno realmente sem nenhuma produtividade, né? E essa é a história do nosso momento de hoje. E aí, o que vocês acharam da história? Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui, que agora eu vou fazer um mergulho nas análises, ok? Mas deixa eu só ver o que o povo tá me falando aqui. Olha, tanto de gente que já entrou aqui nesse Facebook, gente. Tarará, tarará, Bruna, bem-vinda. Saulo Sardinha, um abraço, meu amigo. Norberto Venâncio, Melissa. Ordália, bem-vinda. Florbelli, olha que prazer ter você por aqui. Jean, sei bem o que é isso. Minha filha sumiu em pleno supermercado e pior que um casal passava pra lá e pra cá falando que era um bebê lindo. Pensa, não, aí a gente já enlouquece, né? Já vai, aquele casal que roubou. A gente tem que desculpar, gente. Quando mãe fica assim doida, a gente tem que desculpar, porque o trem não é brinquedo, não. Maria Helena também entrou por aqui. Melissa tá dizendo que amou. Amou a história. Que bom, Melissa. O Eduardo tá falando, inverno é tudo de bom. Concordo, Eduardo. Mas assim, pro plantio não é lá essas coisas, né? Rosângela, Rosineire, Renata... A Juliane tinha falado, Deus me livre, só de pensar o coração aperta. Aperta mesmo. Deise, 88, bem-vinda. Pastora Luciene, Dorca. Oh, só o povo bonito. Helenice, lindinha, bem-vinda. Fabiana. Só o povo bonito entrando por aqui, vocês viram? Nalva, muito bom. Luciene Pavani, bem-vinda. Delma Gualberto, muito bem-vinda. Maria Céia falando assim, estamos vivendo esse período sem produtividade, esperando a primavera. E Maria Célia, a mulher já entrou aqui sendo profunda. Isso mesmo. Flávio Coelho, que prazer imenso de ter você por aqui, querido. Saudade. Muito, muito bom. Adriana dizendo que adorou. Então vamos pensar nesse mito e o que esse mito tem para nos ensinar? Bom, primeiro que Deméter somos todos nós, homens e mulheres. É lógico que a gente está falando aqui de um arquétipo feminino, que é o arquétipo da maternidade, né? Mas o homem, ele tem dentro de si também, né, esse arquétipo, quando ele produz algo, quando ele constrói algo, ele está vivendo o arquétipo de Deméter, né? Então, antes de ser simplesmente mãe enquanto útero, enquanto feminino, é produtividade. Por isso a gente está falando de terra. Terra é um arquétipo feminino também, né? A terra, né? Não é o terra, é a terra. É um arquétipo feminino, mas a gente está trazendo aqui a ideia da produtividade, ok? Então, independe se é homem, se é mulher. Aqui nós estamos falando com todos nós, independente de gênero, ok? Produtividade. Nós temos em nós o potencial da produtividade. Temos, é o nosso poder. É o nosso potencial mágico, produzir. Quando nós éramos criança, de acordo com Freud, bebês ainda, a nossa primeira produção eram as fezes.
Não sei se você já leu sobre teoria freudiana, né? Mas, enfim, se você não leu, então você vai, de repente, estudar um pouquinho sobre as fases, né? De como a libido evolui. Aí tem a fase oral, depois tem a fase anal, né? E o prazer que a criança tem de defecar é ao mesmo tempo que as fezes é a primeira obra que nós temos, né? A obra. Primeira obra que nós executamos. E aí, se você for pegar aquela criança, aquele bebê, né? Que se você deixar ele ali no berço e ele fez o cocô no berço, ele vai mexer, ele vai brincar e ele tem prazer, né? De repente a mãe chega e ele tá todo melecado. Ai, Márcia, essa live hoje tá nojenta. Quem nunca teve filho que não sabe do que eu tô falando, mas quem já teve, acho que já passou pela experiência de pegar o menino brincando com a obra. É a nossa primeira obra. Nós nascemos com esse potencial extraordinário de criarmos esse potencial. E aí, quando eu falo criar, não é só no sentido de sermos criativos, também de sermos criativos, mas no sentido de fazer acontecer, no sentido de germinar, né? E aí a gente cresce, vai para a escola e a gente produz trabalhos intelectuais, mas a gente brinca antes de ir para a escola e a gente produz nas brincadeiras no mundo da imaginação. E quando nós ficamos adultos, nós juntamos o mundo da imaginação. Então a criança bem pequena, ela brinca com a imaginação e ela tem um amigo imaginário e ela faz o barulho dos animais, não é? Então tudo isso é criação, tudo isso é criatividade. E aí quando nós ficamos adultos, nós juntamos essa habilidade da criatividade, da imaginação, mais o potencial de articular cognitivamente, que nós aprendemos através dos anos de escola, né? O que nós desenvolvemos do nosso intelecto. Somando os dois, nós vamos criar. Aí a gente escolhe uma profissão e cria nessa profissão. A gente vai... E a criatividade não é só profissional, né? A gente chama os amigos e aí a gente produz algo para receber esses amigos. A gente monta uma festa e produz algo para poder acontecer a tal festa. O ser humano, ele é Deméter. O ser humano, ele tem esse potencial de criar e ao mesmo tempo de acolher, tá? Então, o potencial de criar, prosperar e o potencial de acolher são potenciais, são Deméter em nós, são o arquétipo de Deméter, tá? Que todos nós temos. Só que todo arquétipo tem o seu duplo, né? Prosperidade, o contrário disso é escassez. Acolhimento, o contrário disso é repelir. E nós podemos estar vivendo um lado ou outro do arquétipo, né? A Maria Serra falou aqui, né? Vou até repetir o que ela disse. Estamos vivendo esse período sem produtividade, esperando a primavera. De certa forma, nós todos, né? Vamos falar planeta Terra, porque são poucas as áreas que não estão recebendo esse impacto, né? Dessa experiência aí de coronavírus e Covid, quarentena e etc. Nós estamos vivendo, enquanto comunidade, o lado invertido do arquétipo, que é o lado da escassez. Estamos vivendo isso realmente. Mas enquanto comunidade, isso é uma vivência. Mas você tem que escolher o que você vai viver dentro de você. Porque enquanto arquétipo Deméter, você pode viver o lado prosperidade ou o lado escassez. Você pode viver o lado acolhimento ou o lado rejeição. Em ambos os casos, você está vivendo esse arquétipo de Deméter. Qual é o lado que você tem vivido neste momento da sua vida? Mais para prosperidade ou mais para escassez, como o planeta, né, está vivendo? Mais para acolhimento ou mais para rejeição? Como é que tem estado isso na sua vida nesse momento? Bom, a gente sabe que Deméter, ela abandona o lado do arquétipo da prosperidade e vai para o lado escassez, e todo o planeta Terra sofre com esse lado de Deméter. Por quê? Porque ela está passando por uma dor. Isso para nós aqui importa muito. Uma dor. Quando nós vivemos uma dor, nós temos que ter cuidado, atenção. Porque uma dor psicológica, uma dor emocional pode acionar um gatilho para nós iniciarmos um processo de escassez. E olha como isso é sério e perigoso nesse período da quarentena. As pessoas estão muito conectadas nesse momento com prosperidade ou escassez. Os noticiários, o bate-papo,
Qual é o lado do arquétipo que as pessoas estão conectadas cotidianamente nesses últimos dias? A gente não precisa nem analisar muito. As pessoas, de uma forma global, maior, de uma forma macro, estão conectadas ao lado da escassez do arquétipo. Mas você precisa estar conectado nisso? Pergunta, eu preciso estar conectado porque todo mundo à minha volta está conectado nisso, eu tenho que estar conectado nisso? Acho que não. Quando a gente olha para a história de Deméter, a gente tem que parar e refletir e começar nesse processo de escolhas. O que acontece é que Deméter, né, essa grande mãe, ela entra em total desespero. E quando nós entramos em total desespero, a gente não reflete mais, a gente para de refletir, a gente começa a agir no automático. E quando a gente age no automático, a gente vai se conectar no arquétipo mais forte no vigente. O mais forte no vigente é a escassez, é nisso que você vai se conectar. Então, ó, abre o teu olhinho. Abre o teu olho para pensar no que você precisa fazer para fazer essa mudança de chave. Deméter está olhando para algo que ela perdeu. Gente, todos nós já perdemos muitas coisas. E algumas são mais difíceis mesmo de nós elaborarmos esse luto dessa perda. Sim, concordo. Algumas nós precisamos de um tempo maior para elaborar o luto. Sim, é fato. Mas o problema é que algumas pessoas perdem e não elaboram o luto e continuam amarradas na perda. Deméter também nos ensina sobre isso. Ela ficou tão amarrada na perda que ela começou a ferir não só a si, mas todos ao seu redor. E aí vem uma outra pergunta importante para nós. Quanto tempo você pretende ficar conectado ao tema da perda? Tá bom, não? Já não foi o suficiente, não? Será que já não está na hora de levantar? É uma pergunta que a gente precisa fazer, sabe? Será que já não está na hora de levantar? Será que já não está na hora de sacudir a poeira, dar a volta por cima? Será? Será que já não está na hora de mudar o meu modelo mental? Será que já não está na hora de perceber outras coisas ao meu redor? Será que já não está na hora de olhar para cima ao invés de olhar para baixo? Será que já não está na hora de enxugar as lágrimas para poder enxergar melhor as coisas à minha volta? Então esse é um outro elemento que esse mito de Deméter traz pra gente, essa reflexão. Será que eu devo continuar me doando para essa dor? Porque tem gente que parece que gosta, né? Eu sei que não gosta, gente, mas parece que gosta. Quem olha de fora até pensa que gosta. Que é aquela pessoa que assim, né? Ela continua ferindo. Eu me lembro de uma paciente me contar essa história de quando ela era adolescente, criança, na verdade, né? Que as irmãs brigavam com ela, às vezes passava assim, ficava uma marquinha, né? Do arranhão da unha da irmã, numa briga, por exemplo. E aí ela ia lá, passava a unha até ferir. Aí ela ia mostrar pra mãe, saindo sangue. Aqui, mamãe, o que ela fez? Mas a ferida saindo sangue não foi a que a irmã fez, foi a que ela fez passando em cima. E quando ela lembrou disso, me contou isso em terapia, foi porque ela estava se dando conta de que hoje, adulta, ela fazia a mesma coisa, só que não era mais com a pele, era com a alma. Então, quando o marido falava uma coisa, a coisa que o marido falou causou um arranhãozinho. Mas ela continuava, até aquilo ferir, até sangrar a alma, né? Então, qualquer coisa que acontecia no trabalho, em todas as relações, a coisa que acontecia tinha essa proporção. Não era boa, mas era essa proporção. Só que ela continuava ali, martelando em cima. E no dia que ela se deu conta disso, foi tão libertador, ela falou assim, meu Deus, será que eu tô fazendo agora o que eu fazia quando criança? Gente, essas horas que o terapeuta dá vontade de pegar, abraçar e beijar o paciente, né? E agora nem pode, né? Porque esse afastamento social a gente nem pode beijar. Aí eu beijo de longe, 1000 beijos pra você. Porque a pessoa chegar numa conclusão dessa, que coisa linda, que momento de iluminação. Você tá precisando de um momento de iluminação assim? Porque você, como Deméter, olha pra dor e fica cavucando e a dor fica mais profunda ainda e não termina nunca esse inverno, não termina nunca esse momento de escassez, é um risco. Deixa eu ver aqui, Helenice disse, prof maravilhosa, estou bege, nunca pensei em prosperidade e escassez como faces da mesma moeda. Mas, Helenice, não faz todo sentido? É um arquétipo de Deméter. Ou ela proporciona que a terra brote, germine,
e tem a prosperidade, ou na tristeza dela, ela diz, nada vai vingar. Inverno para sempre, gelado, gelo puro, ninguém produz nada. Aí eu tô vivendo, ou de um lado ou de outro, porque não tem jeito de ficar no meio termo. E aí é uma outra coisa importante. Não existe meio termo, tá? Não existe. Ou você está operando energeticamente do lado da prosperidade, ou você está operando energeticamente do lado da escassez. Não existe meio termo nessa história aí, né? Muito importante dar uma olhada nisso. Ó, a Liz entrou aqui com Não Sou Todo Mundo. Já estamos juntas lá, querida. Silvana, Débora, Petromultas, muito bem-vindos. Gisele Moura, muito bem-vinda. Psicoach entrou também. Roberta Gabriel. Fátima tá dizendo, é muito bom, eu faço papel de mãe e pai. Olha aí, Fátima, parabéns. Jaziva Maria, bem-vinda. Caseando Costura, Cris Motiva. Eline de sentido perfeito. Edna Mendes, a Lúcia disse, eu vejo um copo quase cheio e não quase vazio. Isso, querida, essa é a visão da prosperidade, né? A visão da escassez é o quase vazio. Muito bem. Pode estar no meio, mas você opta de enxergar como quase cheio. Gisele dizendo, Márcia, cheguei um pouco tarde na live. Qual o livro de referência? Gisele, na verdade, eu peguei a história de Deméter, né? Mas é a história que eu já li em zilhões de textos, assim, não tô usando um livro de referência hoje não, tá, querida? Elton Davidson, bem-vindo. Helenice Rodrigues. Lloyd dizendo aqui, sou pãe. Delânia, bem-vinda. Renato Masson. Oh, Lindomar, meu lindinho. Carlos. Ok. Então, fechando essa live, o que a gente pode trazer para esse nosso fechamento? A capacidade de produção está em nós. Eu até relembrei aí a teoria freudiana, falando lá da fase, né? Da fase anal. O Eduardo até colocou aqui o símbolo do cocôzinho aqui nos comentários do Instagram, né? Na fase anal, que é a nossa primeira obra, né? É isso, né? São as fezes, né? A primeira obra da nossa existência, de acordo aí com as leituras, né, freudianas. Mas nós nascemos com esse potencial produtivo, sabe? Nós somos essa terra fértil. Então, eu quero dizer isso na primeira pessoa. Eu quero dizer isso para você, tá bom? Você tá me vendo aqui por essa câmera. Então, eu quero falar isso na primeira pessoa. Você é um terreno fértil. Eu vou repetir. Você é um terreno fértil. Você entendeu isso? O que é que eu desenho? Mas a terra fértil, ela em si mesma é um potencial. Em si mesma ela é um potencial. Agora, depende de como eu a utilizo. Se eu utilizo dentro do arquétipo da prosperidade, ela vai produzir. Se eu utilizo dentro do arquétipo da escassez, não vai produzir. Isso vale para tudo na vida, para tudo. Tem pessoas que tudo que põe a mão vira. Tem pessoas que tudo que põe a mão desaparece. Como é que é isso? Será que era um objeto em si? Vou retomar. Você é terra fértil. Mas Deméter, que é a grande mãe, a responsável pela frutificação da terra, olha que lindo, ela é ao mesmo tempo o arquétipo terra e ao mesmo tempo o arquétipo a mãe que produz nessa terra. Né? Então, as várias faces de um mesmo arquétipo. Mas enquanto terra que você tem o potencial, porém, você pode estar vivendo um lado ou outro lado desse arquétipo. Se você estiver vivendo o lado da prosperidade, tudo que você colocar aí vai produzir. Ah, Márcia, mas agora tá difícil, né? Porque tá nessa quarentena, tá uma crise mundial e, pô, vai passar fome mesmo. Pronto. Só de você estar proferindo essas palavras, eu já entendi que você tá do lado... Adivinha? Do lado da escassez, meu filho. Você tá na energia da escassez. Não, Márcia, eu não tô na energia da escassez, não. É porque eu sou uma pessoa realista.
quieta, quieta, escuta e aprende. Não é isso. Não é isso que determina. A terra, ela tá lá. Ela tá lá para ser preparada. Mesmo a terra que parece infértil, ela está lá para ser preparada. Você é terra com potencial. Agora, se você estiver na energia da escassez, não vai adiantar. Se você estiver na energia da prosperidade, a coisa flui. Mesmo em tempos difíceis. Você não vê aquelas flores que nascem no deserto? Não é maravilhoso? Tem uma imagem que a gente vê na internet, que é o asfalto, aí de um racho no asfalto, né? Algumas imagens é com asfalto, outras é com uma calçada. Então tem uma rachadura ali naquele concreto e nasce ali uma florzinha linda. É assim, é desse jeito. Aqui na minha cidade tem um viaduto, né? Então a via que passa por baixo, então tem aquele paredão, né? É puro concreto. Uma dessas vias, esses tempos atrás, gente, um pé de mamão, eu não sei como essa semente foi parar ali. Um pé de mamão conseguiu achar um espaço e brotou e nasceu. Então tá lá, 3 metros, né, a altura lá. E no meio daquele paredão de concreto, o pé de mamão, cheio de mamão, gente. Olha que coisa extraordinária. Você entende? Não adianta você falar assim, é porque as coisas estão difíceis. Não é isso, é como você põe energia. Então eu vou repetir, porque se você não entendeu ainda, você vai sair daqui entendendo. Você é terra fértil, ponto. Você é terra fértil, ponto. Você é terra fértil, ponto. Agora, se a sua energia for energia de prosperidade, essa terra vai servir. Se você estiver vivendo a energia da escassez, essa terra não vai brotar. O arquétipo de Deméter nos ensina isso. E ao mesmo tempo a gente vai ver a Deméter vivendo o arquétipo do acolhimento e o arquétipo da rejeição. Escolha os arquétipos nos quais você quer estar conectado e viva a sua vida de acordo com essas suas escolhas. Essa é a nossa dica aqui de hoje. Ivonete disse assim, estou cada dia mais convencida de que sou terreno fértil, por isso estou cuidando com amor. Ai, que delícia, Ivonete. Maria Céia, mas precisamos ser poliana. Quando tudo à volta é negativo, não estaríamos fugindo do real? Olha, Maria Céia, você falou uma coisa fantástica aqui agora. Aquela semente que brotou naquele paredão de 3 metros de puro concreto, acho que ela não foi poliana, eu acho que ela simplesmente viu uma oportunidade. A diferença é que quando nós nos conectamos com as coisas negativas que estão à nossa volta, nós deixamos de ter visão para as possibilidades. E a questão é que quando as coisas estão muito difíceis, a possibilidade às vezes é tão pequena que se eu não prestar muita atenção eu não vejo. E se eu estiver olhando só para o negativo, eu com certeza não verei. Entendeu? Então, não é deixar de ser realista. Não é deixar de ser realista. Não é ser poliana no sentido de ser alienado. Não, de maneira alguma. É no sentido de entender. Eu posso, então agora eu vou ficar mais atento, porque aquilo que você abre a sua atenção para olhar, você vai ver com mais facilidade. Se você amplia a sua atenção para o que é possibilidade, né? No nosso caso aqui agora a gente está falando de terra e de prosperidade, seja o que for prosperidade para você, né? O plantio do que você quiser plantar, porque de repente o que você está querendo semear tem a ver com grana, com profissão, com carreira. De repente o que você está querendo semear tem a ver com amor, tem a ver com perdão, tem a ver com melhores relacionamentos. Não sei, a semente aqui são as mais, né, as múltiplas possibilidades de sementes. Então, não é ser alienado e não olhar para a realidade, não. É apenas escolher olhar para as possibilidades, para que no momento de muita dificuldade, as possibilidades que são pequenas não nos passem despercebidas, porque a gente estava com o olho cheio de lágrima ou raiva ou revolta, né? Como o Deméter nesse período aí, tá bom? Fez sentido aí, Céia? Maria Céia? Lloyd tá falando, fala Deus. Gente, um monte de gente entrando aqui agora. Um grande abraço. A Helenice falando que amou, coração em paz. Que bom, querida. Ô, Sandro, que prazer ter você aqui. Quanto tempo. Olha, para quem entrou aqui no finalzinho dessa live, ela vai ficar salva, né? Então depois vocês podem acompanhar. Olha só, a Helenice falando, tivemos que vender os carros por causa da crise. Na outra semana, minha amiga ofereceu o carro dela pra mim. Não tive medo de vender o carro. Olha aí, tá vendo? Essas coisas que acontecem, né?
Quando a gente está nessa energia da positividade aqui, no nosso tema hoje da prosperidade, as coisas vão acontecendo e aí depois a gente só vê o resultado, né? Fantástico isso. Dalila também chegou por aqui. A mamãe da Annalise disse que minha blusa é maravilhosa. Eu adoro, ó, Mickey. Muito, muito bom. Queridos e queridas, vou parando por aqui. Para quem está me acompanhando aí no curso, junto com a minha parceirona lá, minha amiga Liz, a gente vai entrar daqui a pouco, tá? Então, às 19 horas eu entro com a Liz para o curso Jogo do Digital. Se você não assistiu ainda, aproveita o sabadão e assiste a aula de hoje, né? A Dorca só dizendo, conheço uma diarista que nessa pandemia não consegue trabalho, resolveu fazer e vender pamonhas, está faturando muito, incrível que ela se reinventou, terra de prosperidade. Percebem? Se ela tivesse conectada na energia da escassez, ela estaria apenas chorando a falta de grana. Como ela se conectou na energia da prosperidade, ela se reinventou, né? Então, um exemplo muito lindo, Dorca. Obrigada, né, por ter compartilhado conosco aí. Lloyd dizendo, sempre muito bom te ouvir, sempre aprendo muito, você é uma bênção. Amém. Beijo no coração. A nossa quarentena do bem, então eu volto terça-feira que vem. Terça-feira que vem a gente vai falar da semana do ar, né? Então vou tirar aí elementos do ar, desse arquétipo ar pra gente tratar, tá ok? E eu espero vocês terça que vem às 19 horas. Beijo no coração e fiquem com Deus.